Bom, pessoal, então conforme foi prometido, né? Eu falei na live que ia fazer um vídeo mais detalhado sobre a atividade. Então a atividade da semana é da página 119, né? Lembrando que o nosso caderno começa na 118. E aqui tem sempre no início as habilidades que vão trabalhar, né, nesse bimestre. E eu falei que o principal texto desse bimestre é o Conto à Carteira do Machado de Assis, né? Eu não sei se nessa aula aqui vai dar para chegar nele ainda. Não sei se vai ficar um vídeo muito extenso, vamos ver. Então a atividade 1 aí, ela pede para você ler atentamente esses dois textos, né? O texto 1 é um poema. Tá aí no formato de placa, né, de trânsito, mas é um poema. Chama Intransitividade. Em minha primeira aula de trânsito, aprendi que o verde dos teus olhos autorizava a passagem. Fui. Esbarrei no vermelho do teu pudor. Ó, meu amor. Então é um texto aí, né, do Luiz Vitor Martinello, um poeta, né? E. Perdão que eu perdi aqui a página. Vamos voltar lá. Então é um poema, né, gente? Então, o segundo texto, então vamos ver qual é. O segundo texto já é uma campanha publicitária, né? Sem erro de interpretação. Não é não, né? Então, aparentemente, é uma campanha contra o assédio, né? Contra a insistência que existe, às vezes, na abordagem entre um homem e uma mulher, né? Então, aqui nas questões da página 120, você conhece a palavra intransitividade presente no texto 1? É o título do poema, né? O que ela significa no contexto gramatical? Então, vocês já devem ter ouvido falar que tem os verbos transitivos e os verbos intransitivos. O que é a transitividade ou a intransitividade de um verbo? É quando o verbo precisa ou não precisa de complemento para ser compreendido. Por exemplo, comprei, né? Quando você diz comprei, comprou, compramos, precisa de um complemento, né? Comprou o quê? Então esse verbo comprar é um verbo transitivo. Ele necessita de um complemento para ser entendido. Agora, se eu disser assim, fulano chorou, né? É um verbo intransitivo, por quê? Não precisa de nenhum complemento para se fazer entender, tá? Então a gente tem basicamente isso. Verbo intransitivo é um verbo que não necessita de nenhum complemento. E verbo transitivo precisa de complemento. Se ele precisa de um complemento sem a presença de uma preposição, ele é um transitivo direto. Comprou um carro, né? Se ele precisa de uma preposição, ele é um transitivo indireto. Transitivo indireto. Por exemplo, precisa-se de ajudantes. Então o verbo precisar, ele é transitivo indireto, porque ele necessita de uma preposição, e no caso a preposição de. Então basicamente é isso. Só que a palavra intransitividade que está no texto aí, né? Ele vai perguntar isso na questão 2, tem o mesmo sentido do dicionário, né? Qual a relação dela com o contexto do poema? Primeiro que ele faz aí uma relação, né, com o semáforo, né? O verde que dá a passagem e o vermelho que é para parar, né? Então ele está dizendo que por ele ter visto alguma receptividade no seu amor ali, ele entendeu que ele podia avançar um pouco mais. Só que não era bem isso, né? Que na verdade não necessariamente estava deixando brecha para ele, né? Então aqui ele faz uma alusão ao trânsito, né? Passagem, né? Então vamos ver que ele pergunta aqui. Qual a relação dela com o contexto do poema? Então ele usa aí a palavra intransitividade não no sentido gramatical, né? Mas sim no sentido de trânsito, que ele não consegue avançar mais do que aquele ponto ali em relação à moça ou ao rapaz, né? Sei lá. Então vamos continuar na questão 3. Quanto à forma composicional e estilo do poema Intransitividade, aponte diferenças em relação à produção poética do século XIX, estudada anteriormente. Começa pelo título aí que está em letra minúscula, né? Não é isso? Olha lá. Em segundo lugar, né? É um texto também bem livre, né? Não tem rimas, não tem nenhum tipo de rigor estético, rigor formal, como era antigamente nos poemas do século XIX, né? Então essas são as principais diferenças, né? É mais livre em relação às rimas, em relação ao formato, em relação às estrofes, aos versos, tá? 4. Recursos gráficos e visuais, né? A gente tem aí a cor vermelha e a cor verde, né? Qual é a relação
Que essas cores remetem a quê, né? Que elemento do cotidiano? Eu acabei já falando que era o farol, né? O semáforo. Em alguns lugares fala farol, em alguns lugares chama semáforo, né? Em São Paulo é farol que eles falam, né? Nos versos, aprendi que o verde de teus olhos autorizava passagem, fui. Esbarrei no vermelho de teu pudor. Qual é o sentido das palavras verde e vermelho aí, né? Em relação à moça ou em relação ao rapaz aí que está sendo tentando ser conquistado, né? Qual é o efeito de sentido apresentado pelos verbos fui e esbarrei? O verbo fui dá a ideia de que ele chegou, ele foi, né, até a pessoa amada e seguiu, né, o fluxo, seguiu o trânsito, vamos dizer assim. E qual é o sentido de esbarrei, né? Dá um sentido de pausa, de quebra, né? Quebra da expectativa anterior dele. 5. Como você entende o título do poema Intransitividade, né? Nós já vimos que não tem nada a ver com a relação gramatical lá do verbo transitivo e intransitivo, não é isso. Então, o que quer dizer intransitividade? Quer dizer uma interrupção num trânsito, num caminho, né? Um caminho que deixa de ser livre. Daí tem o texto 2, que é aquela campanha publicitária lá contra o assédio, né? Então é para preencher esse quadro aí. Em que lugar que ele circulou? Qual é o suporte, ou seja, que lugar que ele foi publicado? Forma composicional, estrutura e diagramação, tem imagens ou não tem? Que tipo de imagem é essa? Qual é o público-alvo? Quais são os atores envolvidos? Quais são as pessoas, né? Ali nós vimos um rapaz e uma moça, né? Considerando o contexto de produção, qual é o conteúdo da campanha? Temático, né? Quais as situações cotidianas que ela se refere? A gente já falou anteriormente que é uma situação de assédio, né? Que normalmente acontece no dia a dia, e uma relação de abuso até, que às vezes a pessoa não compreende que o não é não, né? Qual é o tipo de relação que se pode estabelecer entre as linguagens verbal e não verbal empregadas no texto 2? A linguagem verbal diz lá, né, o texto, não é não. Aí tem o rapaz insinuando e a moça com uma cara de negação, né? Essa é a linguagem não verbal. Que relação existe entre essas duas linguagens? 9. Qual é o efeito de sentido da frase sem erro de interpretação? Não é não. O que é possível inferir quanto à escrita da palavra não com letras maiúsculas? Por que escreveram não em letra maiúscula aqui, ó, né, bem grande? Porque tem aquela história, né, quando você vai na balada aí. Então, perdão aí, pessoal, acabou a bateria bem na hora da atividade aqui. Continuando, né? Então, quando a pessoa tá na balada, por exemplo, aí chega alguém e tal, aí tem aquela piadinha, né, infame que as pessoas fazem. Ah, quando a mulher diz não, normalmente quer dizer sim, né? Então fica aquela insistência para conseguir alguma coisa, né? Então a campanha lá diz assim, não quer dizer não, né? Não existe outro tipo de interpretação para o não. Mas, né, fica essa coisa aí, né? Esse pensamento machista de que quando se diz não, você tem que ficar insistindo e aporrinhando a pessoa, no caso a mulher, né? Para conseguir alguma coisa e muitas vezes, né? Sendo, na maioria das vezes, inclusive, sendo inconveniente, desrespeitoso. Então a campanha diz isso, né? Letra 10, número 10, desculpa. Releia o poema Intransitividade e o cartaz da campanha. Comente sobre a relação de intertextualidade entre ambos e o modo como tal relação acontece. Então, no primeiro texto, ele está tentando uma aproximação, né? E tomou um não, né? E na segunda, também é a mesma coisa, mas qual é a relação entre ambos, né? Como essa relação acontece num poema e numa campanha publicitária, né? Num poema a gente tem lá um sentimento, uma coisa mais emotiva, mais voltada ao sentimentalismo, e na campanha já é uma coisa mais direta, mais
voltada para a conscientização das pessoas que esse tipo de abordagem não é legal, né? Então aqui ele diz, dá umas dicas aqui dá umas dicas de alguns sites em que você pode se aprofundar mais, né? A Poesia Concreta de Augusto de Campos, né? Que ele junto com o seu irmão Haroldo, eles lideraram um movimento chamado concretismo, que era uma poesia bastante visual, que mexia bastante com a linguagem não verbal, com a linguagem estética, né? Não só o poema enquanto texto, mas também enquanto imagem, né? Uma coisa mais imagética. Então o Haroldo e o Augusto de Campos, eles então encabeçaram esse movimento de concretismo, né? Que nós vamos aprender depois no terceiro ano, né? A poesia visual, concretismo, lá, como eu disse, também tem bastante informação sobre isso na internet. E o Paulo Leminski, que também é outro escritor, poeta bastante conceituado e conhecido do século XX, né? Tem bastante coisa também sobre ele aí nesses links aí. Então, gente, fica aí a nossa atividade dessa semana. Na próxima a gente vai começar a ler esse conto A Carteira, né? E eu também vou deixar um vídeo com os principais autores do realismo aí, como um anexo também, tá? Obrigado e até a próxima. Beijo do gordo.